E ao voltar para a minha casa, eu estava passando em uma ponte e me deparei naquela ponte com um grande trânsito. E os motoristas ali começaram a descer do carro por causa daquele trânsito. E, para minha tristeza, o motivo daquele trânsito era um rapaz que estava parado no parapeito daquela ponte. Os bombeiros que estavam ali tentavam convencer aquele jovem a não se jogar, e foi dolorido ver aquela cena. Principalmente as pessoas que estavam paradas naquele trânsito. Porque enquanto eu orava, eu ligava para irmãos pedindo oração por a vida daquele jovem desesperado. As pessoas que estavam ali naquele trânsito gritavam: pula! Pula logo! Acaba logo com isso! Se você me der R$1, eu vou lá e te empurro e libera a gente desse trânsito. Estas palavras me agrediram profundamente. Fiquei sem ação. E eu me lembrei quando o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava à espera do julgamento, o povo gritava: crucifica-o! Crucifica-o! Eu quero perguntar aqui nessa noite, para nós conscientizarmos: quanto vale a vida de um homem para Deus? Quanto vale a vida de uma mulher, de um homem, para a sua família, para a sua sociedade? Irmãos, falar de suicídio ainda é um grande desafio para a nossa sociedade que nós estamos vivendo, e principalmente dentro da igreja. Eu, quando estudava, eu não me recordo de ter tido alguma palestra que falasse sobre suicídio. Você ouvia falar palestras sobre drogas, você ouvia falar palestras sobre relação sexual, mas você não ouve, ou pelo menos na minha época de estudante não ouvi alguém falar sobre suicídio. Depois que nós lançamos o convite para esse intercâmbio e propusemos abordar esse tema, eu fiquei impressionado, porque no dia que nós lançamos o convite, meu celular choveu de mensagens sobre esse tema. E certamente, irmãos, nós estamos vivendo em uma epidemia de suicídios, e nós tratamos deste tema juntamente com depressão aqui na igreja durante 5 domingos nesse ano. E nós queremos aqui, em poucos minutos que temos, falar abertamente, mas também de uma maneira resumida, sobre este triste ato, essa triste realidade que tem acontecido nos nossos dias. Certamente todos que estão aqui sentados devem ter experiências para contarem sobre isso, de amigos,
de colegas que tentaram, de notícias que nós vemos diariamente. Certamente todos aqui têm isso. E nós queremos tratar um pouco desta triste realidade. Vamos ler um versículo na palavra do Senhor, muito conhecido. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 6. Enquanto vocês acham, nós queremos, em nome da igreja, agradecer a presença de cada irmão, cada irmã. Há pessoas aqui que eu pessoalmente não conheço, mas nós louvamos a Deus porque o Senhor permitiu todos nós chegarmos aqui para falarmos um pouco da palavra do Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19, diz o apóstolo Paulo com uma pergunta que faz-nos refletir: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que é suicídio? Suicídio é um ato voluntário e intencional de matar a si mesmo. Voluntário e intencional de matar a si mesmo. É o autoassassinato. É assassinar a si mesmo. O intuito nessa noite, prezados ouvintes, é nós fazermos aqui uma conscientização do que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de apresentar alguns números para a nossa conscientização. No mundo que nós vivemos, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Estamos chegando a 8 bilhões de pessoas. A cada 45 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Nós começamos a reunião às 7. Você já pode fazer as contas. A cada 45 segundos, uma pessoa tira a própria vida por dia. Ou seja, 800 mil pessoas no mundo se suicidam. Eu não estou falando aqui de uma estatística que veio da minha cabeça, não. Isso é a OMS, Organização Mundial da Saúde, que trouxe esses dados em 2014. A segunda maior causa de adolescentes e jovens no mundo, entre 15 a 29 anos, é o suicídio. Já parou para pensar? Ultrapassa o câncer, ultrapassa as mortes por AIDS. O suicídio hoje é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E como estamos aqui no nosso Brasil? No Brasil, em média, 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Hoje, Dia das Crianças, sábado, que nós estamos reunidos aqui,
aproximadamente 30 pessoas no nosso país tiraram a própria vida. Altíssimo. 30 pessoas hoje aproximadamente serão veladas no nosso país porque tiraram a própria vida. Há outros dados que nos chamam a atenção. Entre 2011 e 2016, os homens se suicidam mais do que as mulheres, 79%. E ainda há uma outra estatística de que quando uma pessoa ela se suicida, ela de fato concretiza aquilo, este ato ele contagia entre 6 a 10 pessoas que estavam próximos desta pessoa que cometeu esse ato. E essas 6 e 10 pessoas, a estatística também prova que são propensas a cometerem o ato. Temos que pensar, irmãos, nesses números e na nossa responsabilidade também. Nós vamos pensar um pouquinho aqui na nossa conscientização no que leva uma pessoa a se suicidar. E certamente você deve ter casos aí a pensar sobre isso. A primeira causa do suicídio que nós podemos pensar aqui é a depressão. O Brasil, o país que nós vivemos, é o 5º país mais deprimido do mundo. Aqui na América Latina, o Brasil é o país onde tem o maior número de pessoas que estão tratando a depressão. Estima-se que aproximadamente 12 milhões de brasileiros tratam a depressão. Se eu perguntar aqui se tem homens aqui que vão ao médico, certamente muitos homens aqui vão dizer que não vão ao médico. Então 12 milhões de pessoas é um número que pode ser muito maior, fora os casos que não são relatados e que não são tratados. Agora, nós falamos tanto sobre depressão. O que é depressão? Depressão, mais do que comprovado por este livro, e mais do que comprovado na ciência, na própria medicina, que depressão é uma doença do cérebro. Eu gostaria que você pensasse um pouco nisso. O nosso cérebro, ele é a base, ele é o alicerce para o comportamento humano. É através do cérebro, ou melhor, o cérebro ele é a sede de todos os sentimentos, de todas as emoções, de todos os pensamentos. Está aqui. A década de 90 foi uma década em que a medicina parou para estudar o cérebro. E quanto ainda se tem a avançar sobre esta parte do nosso corpo que nós temos. A depressão, ela afeta os processos normais de você raciocinar, e que isso pode chegar a um nível tão profundo de que a pessoa ela perde a capacidade de refletir com lucidez, ela perde a capacidade de pensar,
Eu quero mostrar uma imagem aqui, ao estudar há alguns anos esse assunto. Você não precisa ser um entendido da saúde, mas mostrar uma ressonância magnética de um cérebro normal e um cérebro em profundo estado de depressão. Nós não precisamos entender, mas apenas você ver a coloração disso, parece triste, né? Quando ocorre, irmãos, esse desequilíbrio do cérebro, isso gera sentimentos de angústia, sentimentos de pânico, solidão, profunda tristeza, não é uma tristeza momentânea, e também pensamentos suicidas. Quando o cérebro ele está sadio, outras doenças elas são melhores tratadas, porque o cérebro ele é a base que sustenta, e é ele que motiva, que dá um apoio para a recuperação. Então, quando você corta o seu dedo, uma parte do seu tecido, da sua pele, está danificada. E o seu cérebro começa a emitir ali estímulos. E ele é a base para que seja essa motivação, vamos assim colocar, para que haja a recuperação. E quando o cérebro está doente? Quem que é a base e o apoio? O homem mais sábio que existiu nessa terra, que esteve nessa terra entre nós, foi Salomão. E ele disse em Provérbios 18 e 14: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Provérbios 18 e 14. Certamente você já deve se deparado com essa pergunta. Estava falando com Gênesis agora há pouco, que nós ouvimos tanto, né? Mas o cristão pode ter depressão? O crente pode ter depressão? Durante esses anos, ao estudar um pouco esse tema, e conversar com irmãos, diversos irmãos sobre isso, um irmão me contou um relato que me chamou muito a atenção e eu queria compartilhar aqui nessa noite. Este irmão, certa vez, ele foi pregar num acampamento para jovens, e uma das mensagens que ele trouxe ali foi justamente essa: o cristão e a depressão. Quando ele terminou a reunião, o irmão missionário daquela região onde atuava, ele chegou até esse irmão e lhe disse: olha, esta mensagem que você trouxe sobre depressão, ela está equivocada, ela está errada, porque o crente não tem depressão. Passou alguns meses, este irmão missionário ligou para esse irmão que tinha pregado naquela ocasião, e o irmão disse: meu irmão, eu queria te pedir perdão quando eu te disse que aquela sua mensagem estava errada e que o crente não tem depressão. A minha esposa sofreu um acidente e ela está
em profunda depressão. O irmão que pregou retornou para o irmão dizendo o seguinte: a sua esposa é salva? O irmão missionário disse: claro que é, sim, ela é salva. O irmão disse: então, só para saber, eu vou orar por vocês. Irmãos, nós precisamos ser transparentes nessa noite e abertos, porque nós temos muitas vezes ouvido. Eu não estou aqui nessa noite para criar polêmica, não estou aqui de maneira alguma. Se você não concorda, não tem problema, nós somos amigos, vamos tomar um lanchinho ali depois, não tem problema. Mas nós rotineiramente ouvimos falar: o crente não tem depressão, o crente não pode ter depressão, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Não é bem isso que nós temos visto hoje. Nós conhecemos irmãos missionários, outros irmãos dentro da igreja que são irmãos fervorosos e que estão lutando ou lutaram contra a depressão. Eu vou recomendar você, se tiver um tempinho, comprar um livreto do irmão Samuel Davidson, que está em Santarém, que fala sobre depressão. Inclusive está sendo transcrito no Boletim dos Obreiros, parte desse livro. E você vai, ao estudar este tema, você vai ver que Moisés, Elias, Ana, Abacuque, até mesmo João Batista, quando estava naquele cárcere, passaram por momentos de depressão. Passaram por momentos em que houve esse desequilíbrio do cérebro. Vamos avançar. Então, a depressão é um dos fatores que tem levado as pessoas a tirarem a própria vida. Aqui eu listei uma série de coisas que nós temos visto nos nossos dias que faz com que as pessoas estão fazendo suicídio. Nós não temos tempo para comentar sobre todas, mas eu queria falar de algumas. Perdas financeiras. Estatisticamente, os ricos se matam mais do que os pobres. Basta você ver os períodos de crise que nós passamos. Basta você ver na Europa homens com grande poder aquisitivo e que de um dia para o outro perderam os seus bens e decidiram acabar com a própria vida. Você se lembra da mulher de Jó? Jó era pobre? Não. A Bíblia diz que era riquíssimo. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu seus filhos. E a sua mulher, ao ver tudo aquilo que estava acontecendo, ela aconselhou o seu marido: Jó, amaldiçoa o seu Deus e se mate. Para ela, tirar a própria vida naquela situação que eles estavam era algo mais digno, era algo mais desejável do que o sofrimento. Pense um pouquinho sobre a pressão da vida moderna. Nós vivemos hoje, os jovens estão aqui, que cada vez mais as empresas apertam e você tem que estudar, e você tem que ser competitivo, e você tem que ser melhor do que o outro. E nós estamos vendo jovens tirando a própria vida, porque não estão conseguindo uma promoção dentro do seu trabalho. O Japão hoje é o país onde os jovens mais cometem suicídio, por causa da exigência da família, para que aqueles jovens, aquelas crianças cresçam, sejam bem-sucedidos. Talvez alguém possa dizer: mas olha, ele estudou numa escola pública, e aí, a hora que aconteceu, não teve estrutura? Negativo. Tivemos alguns anos atrás, no Colégio Bandeirantes,
um dos mais renomados colégios de São Paulo, 2 adolescentes de 13 e 15 anos, famílias estruturadas financeiramente, jovens de 13 e 15 anos tiraram a própria vida. A pressão da vida moderna. Outros se suicidam para chamar a atenção para si mesmo. Olhem para mim, eu estou aqui, vocês vão ficar melhor sem mim, as coisas vão melhorar. Sabe, prezados ouvintes, há uma estatística também que muitos que se matam, na verdade, não queriam cometer este ato. Elas queriam um pouco mais de atenção. Um estudo revela que quando uma pessoa ela se enforca, naqueles minutos finais que ela está naquele estado, as reações do corpo demonstram profundo arrependimento pelo ato cometido. Outras coisas que levam as pessoas a tirarem a própria vida, e aqui eu quero mencionar a ausência do Senhor nosso Deus na vida. Jovens, o rei Salomão tentou encontrar felicidade na bebida, na riqueza, no sexo, na fama, e no final das contas ele viu que tudo isso era vaidade, tudo isso era ilusão. A ausência de Deus tem levado muitas pessoas a se desesperarem pela vida. Drogas e alcoolismo, overdose, nós nem precisamos mencionar aqui. Muitos tiram a própria vida como uma atitude de vingança. Bullying, homossexualismo, devido à rejeição familiar e da sociedade, sonhos frustrados, e talvez um que tem sido também uma grande tragédia que nós vemos quase todos os dias, é a desilusão nos relacionamentos e que acabam em tragédia. Traição, separação, brigas. O noivo vai lá e mata a noiva e tira a própria vida, e vice-versa. Eu quero falar um pouquinho sobre redes sociais. – 48% dos adolescentes que passam mais de 5 horas por dia com celular, com videogame, isso é estatística, demonstram comportamentos ligados ao suicídio. Quanto mais tempo na televisão, quanto mais tempo na internet, maior chance de suicídio. Outros tiram a própria vida porque faltou um like no Instagram, postou a foto no Facebook e não está bombando a minha foto. Eu fico triste com isso. É ou não é, irmãos, que nós estamos vendo hoje?
Pais que usam a internet e não dão atenção para os seus filhos. Os filhos não estão sendo abandonados na rua, não. Os filhos estão sendo abandonados dentro de casa. Pense nisso. Porque os pais estão viciados no WhatsApp, estão viciados na internet. Crianças longe do carinho dos pais. E é como o desenho que nós colocamos aqui, né? Mãe, qual é a senha para conversar com você? Quando você larga o celular, é o seu filho que vibra. E talvez você não tenha pensado nesses detalhes, porque daí começam a aparecer coisas assim. Há 2 anos atrás, uma jovem no estado do Acre, que um dos motivos que ela se suicidou foi por falta de atenção dos pais. Ela simplesmente ligou a sua câmera no Instagram e ela transmitiu o suicídio dela ao vivo para 300 pessoas que estavam assistindo. Vocês devem ter visto isso. Isso daqui rodou os celulares há algum tempo atrás. Um bonequinho dócil, né? Sorridente. E ele ensinando, e essa menininha ensinando como se enforcar. Você deve ter visto também a baleia azul. Poderia perguntar aqui, quando nós demos esse estudo aqui, tiveram jovens que, olha, já tinha visto isso. Você deve ter visto isso. Que o final dos desafios é o quê? É tirar a própria vida. Você deve ter visto este boneco asqueroso e tenebroso dentro dos vídeos da internet e que os pais não estavam percebendo, ensinando as crianças a tirarem a própria vida. O que dizer? 13 Reasons Why. Não estou aqui para condenar aqueles que assistiram ou que pretendem assistir. Mas há uma série que tem sido divulgada, principalmente entre os jovens, de uma jovem que teve diversas dificuldades nessa vida, e que no final da história, como termina? Ela se suicida. Irmãos, precisamos pensar no que nós estamos vendo, no que nós estamos assistindo. Eu queria pensar um pouquinho sobre alguns mitos. Não, cão que late não morde. E a pessoa pegou e vai se matar, não. As estatísticas mostram que 80% das pessoas que se suicidaram, elas demonstraram, elas falaram um dia que se matariam. A minha vida não faz mais sentido, vocês vão ficar melhor sem mim. Cuidado. Há outro mito que dizem: só uma pessoa sem temor a Deus se suicida. Irmãos, cuidado com as frases que nós falamos. Homens de fibra, como Moisés e Elias, pressionados pela situação em que eles passaram, chegaram a pedir a morte ao Senhor por aquilo que eles estavam passando. Você conhece o hino 29? Há uma fonte sem igual
um hino lindo que nós cantamos aqui. O escritor deste hino foi um homem chamado William Cowper. E diz a história que em determinado momento da sua vida, este homem passou por uma profunda depressão e que ele tentou 3 vezes tirar a própria vida. No final da sua vida, era um servo do Senhor que precisava ser acompanhado por uma pessoa. Uma pessoa estava sempre na casa dele, como um ombro amigo, vigiando e cuidando desse servo de Deus. Nós vimos recentemente, nos últimos anos, pastores no Brasil e nos Estados Unidos que se suicidaram. Muitos deixaram relatos sobre a grande responsabilidade e a opressão em guiar o povo de Deus. Tem gente que pensa que presbítero é o super-herói. Não é. Irmãos, nós precisamos orar pelos nossos líderes, que é o que diz a palavra. Nós precisamos orar pelos presbíteros da igreja, porque eles também carecem das mesmas necessidades em que nós temos. Enganos do suicídio. O suicídio, ele não é uma porta de saída. O suicídio, ele não é uma solução para o homem que está angustiado, para o homem que está triste. Sabe por quê? Porque não há um poço tão profundo que a graça de Deus possa alcançar, irmão. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, com o Senhor Deus tem jeito. O suicídio, ele é uma solução enganosa. Ele é uma ilusão. E sabe, se o Senhor Jesus Cristo não voltar enquanto estivermos aqui, a morte, ela é inescapável, ela é inevitável, e a morte não deve ser por nós procurada. A morte, ela vai vir no tempo em que o autor da vida, que é Deus, permitir. Nós lemos nesse trecho que o nosso corpo, ele pertence a quem? A Deus. Então nós não somos donos da nossa vida. O suicida não é dono da sua vida. Só Deus tem o direito de tirar. Deixe-me pensar um pouquinho. Nós estamos correndo por causa do tempo. Prevenção contra o suicídio. Busque a Deus. É a melhor de todas as terapias contra a depressão e contra a tendência do suicídio. É um íntimo relacionamento com o Senhor Deus. Irmãos, Deus dá a paz no vale. Ele oferece a alegria em meio à dor. Como eu gosto quando Davi pôde dizer: na tua presença há abundância de alegria. Deus oferece a esperança contra a desesperança. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Diz o salmista: espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus. Se você tem pensado neste ato, a esperança
para você. Se tiver alguém aqui que já tenha cometido este ato, há esperança também para você, porque nós não fomos criados para o fracasso. Diz Paulo que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nunca desista da vida, pois o Senhor jamais desistirá de você. Prevenção ao suicídio. Desabafo traz cura. Guardar no fundo da alma traumas, as dores, as feridas, é algo que nos sufoca. Deus tratou a depressão de Elias, e você pode ler no livro dos Reis. Eu menciono com a teoria, com a terapia do desabafo. Elias, coloque para fora o que você está sentindo dentro dessa caverna. Muitas pessoas, quando pensam em se suicidar, elas se sentem solitárias, elas se sentem desesperadas. Sabe, uma conversa por telefone, olha que simples, uma conversa por telefone pode significar a diferença entre a vida e a morte. Um irmão, um amigo, um companheiro que esteja pronto para quê? Para ouvir. Eu li o testemunho de uma mulher que, ao final de uma pregação, ela se aproximou do irmão. Depois que terminou a pregação, ela se aproximou daquele irmão e ela desabafou com ele: irmão, eu guardo um segredo há mais de 50 anos. Eu vivo atormentada com isso. Eu vivo perturbada com isso. Porque desde os meus 12 anos de idade, eu era abusada sexualmente pelo meu próprio pai. Os homens para mim são monstros. E diz que ela começou a conversar, e aquele homem ali também aconselhando ela. Passado algum tempo, o seu semblante foi restaurado. A sua vida foi restaurada. Por quê? Porque colocou para fora. Nós precisamos compartilhar as nossas dores. Para terminar, eu quero pensar um pouquinho sobre esta pergunta polêmica, que inclusive muitos fizeram nesses últimos dias, e que nós estamos em uma reunião que podemos falar abertamente da palavra do Senhor, e não há problema se você discorda, não tem nenhum problema com isso. Nós estamos aqui para tratar do assunto e conscientizar. Mas sempre pergunto: um cristão que comete suicídio, ele perde a salvação? Primeiro eu quero pensar na expressão perder a salvação. Não encontramos neste livro um único exemplo de alguém em que perdeu a salvação. Alguém que era salvo e que depois cometeu um pecado e que ela perdeu a salvação. Alguém que está salvo e que perdeu a salvação e que o Espírito Santo saiu dela. Isso não existe. Porque o cristão verdadeiro do Senhor é selado com o Espírito Santo do Senhor. Ou a pessoa ela está salva e verdadeiramente salva em Cristo, ou ela
nunca foi salvo. Você se lembra de Judas Iscariotes? Mateus 27, 5 nos diz que Judas, depois que atirou aquelas moedas, ele saiu para quê? Enforcar-se. Atos capítulo 1 e 18 nos diz que quando ele cometeu esse ato, ele precipitou-se ribanceira abaixo, que as suas entranhas saíram. Judas era um dos discípulos do Senhor Jesus. Judas, ele recebeu os ensinamentos direto do Senhor Jesus. Judas, ele ceou a última Páscoa com o Senhor Jesus. Mas o seu coração foi tomado de remorso e ele cercou a própria vida. Nós temos a comprovação bíblica que Judas diversas vezes, inclusive os próprios discípulos o chamam de traidor. E o próprio Senhor Jesus pôde dizer em João 17:12, mencionando o filho da perdição. Então eu quero dizer aqui nessa noite, irmãos, que Judas, ele está no inferno, não porque ele se suicidou, mas porque ele não era salvo. Judas, ele está na condenação, não porque ele tirou a própria vida, mas porque ele nunca foi um convertido. Judas não perdeu a salvação, porque ele nunca teve. Um crente verdadeiramente salvo no Senhor jamais perde a salvação. Eu não posso estar salvo de manhã e à noite estou perdido. Eu não posso ser filho de Deus hoje pela manhã e à noite eu sou filho do diabo. Eu não posso ser um cidadão dos céus amanhã de manhã e à noite eu estou no inferno. Não. O que determina a nossa salvação aqui nesta terra não é propriamente a abstenção deste ou daquele pecado, mas o que determina é nós confiarmos através da fé na obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. A base da salvação, ela não depende do que nós fazemos, mas ela depende do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Pobre sou, se a salvação se dependesse pelos meus méritos, se a salvação dependesse das minhas obras, eu certamente fracassaria, porque nós ainda vivemos em um corpo infelizmente corruptível, um corpo em carne, e mesmo depois de salvo, nós pecamos contra o Senhor. O Senhor Jesus Cristo pôde dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Paulo pode dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sem dúvidas, o suicídio é um pecado terrível, é um pecado em que Deus reprova. Sem dúvidas, se um verdadeiro cristão cometer o suicídio e outros pecados contra o seu próprio corpo, perderá galardões, que é a recompensa conquistada por nós aqui na terra. Paulo pode dizer: importa que todos nós compareçamos perante
tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por onde? Por meio do corpo. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Se o cristão está sujeito a cometer outro pecado, e tantos pecados terríveis que nós vemos por aí, por que também não estaria sujeito a cometer este ato? Agora, quando nós pensamos que um verdadeiro cristão, ele pode cometer o suicídio sem que perca a salvação, nós precisamos tomar cuidado. O primeiro ponto que faz nos pensar é: quem somos nós para julgar se foi salvo ou não foi salvo? Você conhece os corações? Irmãos, nós vamos ter surpresas no céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor estará lá. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 7, 21 e 23. Mas é somente Deus que conhece lá no íntimo, profundamente, os corações. Eu não estou aqui nesta noite fazendo apologia. Eu não estou aqui em nenhuma hipótese incentivando alguém se suicidar. Não. Mas é possível. Possível é possibilidade. Em que casos raros, um verdadeiro salvo no Senhor Jesus, especialmente alguém que esteja em profunda depressão, fora de si, comete o suicídio, e mesmo assim está salvo em Cristo.